Boa noite, eu sou a Magdala, sou da parte comercial do sistema Odivix. Estamos aqui eu, Anderson, Edson, Alessandro, o pessoal da equipe. Depois, aí tem a Elis, eu não consigo ver todos aqui. Mas nós estamos aqui para dizer que a gente está lançando o novo programa de parceria. Algumas modalidades nós fizemos ajustes e criamos uma modalidade nova, né, para os parceiros. Em função daquilo que a gente veio colhendo de informação ao longo de mais de um ano aí, conversando com o Edson em contato com os parceiros, nos relatava várias objeções que alguns parceiros tinham em relação à venda. Um queria de um jeito, outro queria de outro, e a gente começou a pensar o que a gente devia fazer. Aí a gente começou a olhar os outros modelos, a gente começou a testar algumas modalidades, começamos a estudar várias formas dentro daquilo que foi nos trazido para fazer essa melhoria. Em função disso, a gente, então, foi criada uma modalidade nova, que inclusive hoje é um dia muito especial para o Odivix, porque a gente está lançando o Casix, que é do Casa, né? Depois a gente já dei um spoiler aqui, mas depois vai ser detalhado isso. Com muita satisfação, foi um árduo caminho, mas enfim, nasceu hoje. E a gente pode trazer para a reunião também. Não significa que a gente finalizou todo esse processo, porque nunca a gente vai terminar, mas significa que tá organizado, tá feito dentro da plataforma, foi automatizado todos os processos, e assim, é muita satisfação a gente conseguir trazer praticamente todas as vontades dos parceiros para dentro desse programa. Então, quero agradecer que vocês estão aqui hoje numa véspera de Páscoa, né, véspera de feriado, escutando essa inovação, enfim, esses ajustes que a gente fez, e que tudo isso feito em benefício aos parceiros, porque são eles que estão aqui conosco, que estão querendo ganhar dinheiro conosco, que estão acreditando na nossa plataforma, no nosso trabalho, na nossa equipe, e também dizer que a gente sempre está à disposição para ajudar, para treinar, para fazer tudo o que vocês precisarem. Então, eu vou passar a palavra para o Anderson, e o Edson também, que é da parte comercial. Se vocês precisarem fazer pergunta no momento, vocês podem ir perguntando, que o Alessandro e o Edson vão respondendo na medida do possível. Se vocês quiserem interromper também, podem interromper e ir perguntando para o Anderson. Enfim, fiquem à vontade, porque hoje é uma conversa aí para mostrar todo esse trabalho que foi feito, que foi estudado e que foi feito com muito carinho, e a gente espera que vocês gostem. Vamos lá, então? Alô, vocês me ouvem? Tranquilo. Então tá, eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Tá. Vocês conseguem enxergar o compartilhamento? Agora sim. Tá, vamos lá então. Sim. Bom, na verdade, esse novo programa de parceria existe uma parte bem nova, que é o que a gente está lançando, e alguns ajustes, como a Mike falou, que houve em questão de preços e planos e formas de vender. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente começou a entender foi a parte dos clientes. O que o cliente desejava ter, o que ele gostaria de comprar, de que forma, de que preço. Outra foi na parte das revendas. Como que as revendas gostariam de fazer essas vendas, como que elas conseguem escalonar, como que fica fácil para elas. E a terceira análise foi baseado no que a gente pode entregar, do que nós do Odivix conseguimos pegar e disponibilizar isso aí. Então, na verdade, são três análises,
né? Uma análise do cliente, uma análise das revendas e a terceira análise daquelas do que a gente consegue entregar. Então, dentro disso, a gente tem os nossos produtos, né? Com análise dos clientes, do que eles gostariam de comprar. Então, a gente tem aqui os planos emissores. Tá? Eu vou passar tudo isso porque quem já está familiarizado com, que já é revendedor, já está familiarizado com esses termos, mas tem pessoas que ainda não estão, por isso que eu vou passar rapidamente por alguns tópicos aqui que já são conhecidos. Tá? Então, aqui, os primeiros planos que a gente tem dentro da plataforma do Odevix são os emissores, que são, na verdade, são planos baratos, tá? E são planos que eles contemplam clientes que desejam somente a emissão de notas. A gente utiliza esses planos, na verdade, mais para captar clientes para uma possível migração para a gestão. Então, na verdade, ele serve como um chamariz aqui para a gente pegar e captar clientes e depois, posteriormente, jogar para a gestão. O gestão, ele daí é o sistema completo, que ele contempla toda a questão de controle de estoque, quanto você receber, aquilo tudo que todo mundo sabe. A questão do financeiro, também ele tem uma intenção de pegar e captar clientes para também jogar para o sistema de gestão, que é o que tem maior rentabilidade. Junto com isso, a gente criou a gente tem, na verdade, algumas integrações agora, que é a integração que a gente acha que julga que é a principal, que é o DEVOC, que é o emissor digamos, do antigo cupom fiscal, daquele NFC, que é o Provarejo, para as lojas. Esse DEVOC aqui, ele é o sistema desenvolvido por nós e ele é um PDV que é instalado nas máquinas do varejo. Outras integrações como a Nuvem Shop, que é o e-commerce, Mercos, que é o pedidos de força de vendas, né, que é o aplicativo de vendedores externos, a EFI, agora, que é a antiga gerência NET, que é o banco digital, que você emite o boleto, como tem vários aí no mercado, a gente optou por integrar a EFI em função da questão de custos e praticidade. E a domínio contábil, que é a integração do sistema de contabilidade. Depois das integrações, a gente separou alguns aplicativos. Na verdade, eles não são aplicativos de celular, eles são aplicativos do próprio sistema na web. São, na verdade, funcionalidades, que são o boleto bancário, a empresa do lucro real, multiempresas, quando a licença contempla matriz e filial, e notas fiscais de serviço. Essas diferenciações aqui foram feitas em função que todos sabem aqui, quem revende e coisa e tal, que são itens que dão mais trabalho. Né? São itens, por exemplo, configurar um boleto bancário, empresa no lucro real, em função da tributação, multiempresas também, e a nota fiscal de serviço, que também depende de cada cidade, que é uma diferente da outra. Então, a gente separou os nossos produtos dessa forma, que a gente julga que são, digamos que a gente consegue simplificar, né, e ter uma boa captação. Tá, aqui são os aplicativos integrados. E aqui as modalidades de venda. A primeira modalidade que a gente tem, que é a mais simples de todas, é a indicação. Tá? Como que funciona essa indicação simples, né? Ela é feita por qualquer pessoa, qualquer cliente, de uma forma bem simplificada. Eu vou só exemplificar aqui no site como que seria se alguém quisesse ser um indicador normal, tá? Dessa forma mais simples. Vocês conseguem ver o site do Odevix? Não? Não, tá na...
Modalidade Não, de venda. travou na tela de Na modalidade de venda. Não, também. Não, então, vamos ver aqui. Mas se o Bill Gates apresentando travou, imagine, né? Imagina, isso nós não podemos, né? Agora. Agora Foi. sim. Tá no site, né? Alô? Eu acho que Tá no site, não? sim. Sim. Tá. Então, digamos aqui, basta entrar aqui num Seja Parceiro. Anderson, tá aparecendo o controle do microfone ali, faz um favor. Aonde que está aparecendo? Sumiu? Será que é só para mim? Eu acho que só para você. Uhum. Tá no Tá. site, Anderson. Pode... Tá bom, Tá ok, vamos lá. tá ok. Então, digamos que alguém queira ser um indicador, ele basta entrar aqui, faz o cadastro dele, digamos aqui, apresentação, arroba, ó, lógico, a pessoa coloca o e-mail dela, celular e o nome dela, teste, apresentação. Esqueci o CEP aqui. Vou colocar outro aqui. Pronto. Então, aqui foi feito o cadastro desse indicador aqui. 6268, ele já pode entrar aqui no painel dele. O que acontece? Dentro do painel dele, ele cada usuário tem um número aqui em cima, que vocês podem ver aqui. Esse aqui foi o 3227. Então, ele já criou aqui os links para ele fazer a indicação. Digamos que ele indique alguém para emitir um plano de gestão, ou um emissor, vamos colocar. Ele usa esse link aqui que já carrega o código dele, digamos aqui, já vem aqui, ao fazer esse cadastro aqui, ó, como o link já está carregando o código dele aqui, já vai entrar na rede dele aqui essa indicação. Então, é muito simples aqui para ele pegar com os links aqui, divulgar isso aqui. Nesse painel aqui, todos os pagamentos que acontecem desse cliente que ele indicou vai aparecer aqui no financeiro dele, e ele, à medida que os clientes vão pagando, ele vai recebendo essa comissão, que no final de um período ele pede e solicita um saque. Certo? Uma outra indicação que ele pode fazer também é uma indicação de certificado digital. Ele pode indicar um certificado aqui dentro do painel aqui. Tá? Ele só coloca o nome, é obrigado a só colocar o nome, telefone, celular, para que a pessoa responsável lá do escritório entre em contato para fazer a venda do certificado digital. Certo? Então, tem a comissão para isso. Lógico que tem revendedores que vendem certificado, enfim, que não vão querer fazer indicação, mas para indicadores simples que não tem, pode também nos indicar. Certo? Então, é extremamente simples a indicação, não requer contrato, não requer nenhuma certificação, homologação nenhuma. Simplesmente fazer o cadastro ali e sair indicando. Para quem que é indicado esse tipo de modalidade? Para as pessoas que não querem se envolver na parte
técnica, que querem pegar e simplesmente só querem vender e não se encarregar de nada. Quem faz o contato é nossa equipe, quem faz a manutenção é a nossa equipe, quem acompanha essa jornada do cliente é nós. Ele só faz a parte comercial de indicação. Normalmente isso acontece com as contabilidades, contadores, alguns influenciadores das redes sociais que podem utilizar esses links para divulgar e cadastrar suas indicações. Única exigência nesse tipo de modalidade é que o cliente, que o indicador tenha feito uma indicação pelo mínimo a cada 6 meses. Então, se ele parar de indicar em 6 meses, ele se torna inativo, como está aqui, né? Ele não indicou nenhum, então ele se torna inativo e os créditos param de cair na conta dele. Então, ele precisa ativar um outro para retomar os ganhos normais, certo? Então, essa é a primeira modalidade, a modalidade... Anderson, só uma coisa, essa modalidade, ela é voltada aos BPOs, né? Os BPOs, eles indicam o sistema, fazem a carteira deles dos 20%, e nós damos toda a assistência, treinamento, enfim, para o cliente dele. Mas é utilizado, então, além das contabilidades, também os BPOs. Certo, é isso mesmo. Bom, voltando para... eu acho que ficou claro, é uma modalidade bem simples, tá? E eu acho que é uma modalidade de quem quer focar assim, no comercial mesmo, sem se envolver na parte técnica, uma boa alternativa. O Anderson, a gente... Oi, pode falar. Sim, de repente a minha dúvida será de outras ali, de outras pessoas. Ali quando tu cita indicador, será indicador de clientes dos parceiros, ou indicação daqueles até aqueles que não são nosso cliente, somente indicar. Eu conheço alguém que não possui o sistema e posso indicar, ou somente clientes do BPO ou da contabilidade. Não, qualquer cliente. Digamos Só assim, você pega e você faz uma divulgação, digamos, você é uma influenciadora. Tá? Você divulga esse link aí na tua postagem lá, e se alguém entrar, não necessariamente precisa ser nem teu conhecido, né, digamos. Muito menos teu cliente. Você pode descobrir alguém que esteja interessado, oferecer o software, oferecer o link ali, se ele se cadastrar, você vai ser notificado, né? Isso. Tu vai estar na tua central do assinante, vai aparecer essa indicação tua, e também você vai receber o e-mail também com a notificação que entrou um cliente para você. Sim. E um outro caso que pode acontecer, não direcionado a mim, claro, mas em virtude dessa dúvida, o que pode acontecer eu tenho uma lista de contatos, eu vou lá no cadastro ali de indicação e vou colocando tudo, entende? Pode acontecer isso, e aí não é nenhuma oportunidade, porque é para encher cadastro, né? Já tem bastante, né? Uhum. Mas é interessante que realmente a gente coloca aquilo que venha a ser oportunidade, não somente um lead, né? Uhum. Você se refere a você entrar ali e fazer as indicações, é isso? Você mesmo preencher o cadastro dele e jogar ali para dentro, é isso que você está se referindo ou não? Não. É um exemplo assim, eu não conheço a pessoa, só tenho uma lista de contatos, vamos supor. E aquele contato, ele não tem nem informação do que é o sistema, do que é o DVIX, como que é. E aí, não é cabível para mim, não farei isso, né? Só para encher formulário, entende? Isso não é interessante para vocês, né? Eu acredito que é mais interessante, Anderson, aquele que já é uma oportunidade, né? Que daí já vai, uma indicação, olha, eu conheço a Audivix, ela tem um sistema operacional tal, e vou oferecendo. E aí, bacana, eu quero conhecer. Aí já é uma oportunidade, aí será mais
já está dentro do escopo, no caso, já é mais certo. É mais entendeu? quente, né? É mais quente, né? Posso só pegar um gancho da Gi? Sim, Gi, tudo bem, Gi? Tudo É o bem. seguinte, o link, que nem há uns 15 dias atrás, teve um evento aqui e a pessoa é um BPO também, ela tem o link dela e ela foi no evento e divulgou, ela falou sobre finanças e coisa e tal, e divulgou o link dela, né, para fazer a assinatura. Isso. E aí os interessados entraram através do link dela. Então ela não precisou ela cadastrar, ela só disponibilizou o link e o interessado se cadastrou. Uhum. Entendeu? Isso, interessante também. É o que acontece. Não, o que eu não sei se vocês conseguiram compreender, que não é para mim interessante só alimentar dados de só preencher ali, a Gi colocou 100 contatos, mas é tudo frio, né? Para mim não é interessante também, né? Nem para vocês. Então, fica aqui sim. um aspas, né? Que Uhum. não é interessante só colocar números e nomes, enfim, só preencher formulário, mas sim que a gente já se posicione, né? Colocando ali para a Audivix como um bom parceiro, colocar ali já interessados, né? Já oportunidades quentes, no caso. Sim. Né? Porque daí o comercial da Audivix também, claro, vai fazer todo aquele bom trabalho que sempre é feito, mas que não é interessante a pessoa ficar lá, mas eu não ouvi falar, não conheço, né? Então, é ruim, praticamente. Então, no meu ponto de vista, será mais interessante para ambas as partes que já indique um contato, Uhum. né? Obviamente, uma empresa que tenha interesse, ou de ver que já tenha um conhecimento, já tenha sido falado sobre, né? Sim. Então, já uma entrega mais certa, né? Mas os parceiros, eles não têm costume de colocar ali cadastros que não são, né, que não são quentes, ou que não tenham conversado antes e chegado a fazer o cadastro. Isso. Uhum. A gente está tendo um caso agora de um que está indicando assim, ele está colocando assim mais, ele conhece uma empresa e vai lá e coloca e a gente tenta fazer a parte comercial, mas realmente é um pouco complicado porque isso consome tempo nosso, né? Consome muitas vezes, é um lead muito frio, que consome tempo, custo e realmente não é muito interessante. Isso. É nesse sentido que eu falo, Anderson. Obrigada ali até conseguir concluir. Boa noite, Anderson, César. Oi, César. Opa, pelo que eu entendi, seria essa indicação seria para aquela pessoa que não tem empresa formalizada, ele é um prestador de serviço e ele quer ter uma renda. Então, ele tem uma opção dentro da Audivix para fazer a indicação. Seria mais ou menos isso, né? Isso. Ou ele não quer... Ele não tem uma porta aberta, não tem nada, e ele quer ganhar uma comissão. E ele viu uma oportunidade, vai lá, indica, e se ele manter uma reposição em 6 meses, ele consegue manter uma renda. Seria mais ou menos isso? É isso aí mesmo. Então tá. É perfeito. Esse daqui não tem, digamos, e não tem interesse em trabalhar na parte técnica, né, César? Fazer os suportes, fazer o contato direto com o cliente, essas coisas assim, né? Exatamente, né? Tá. Ali a plataforma deles também, aqui, deixa eu ver aqui. Eu posso entrar numa plataforma que tenha cliente. Vocês estão entrando, mudou a tela agora aí, não? Sim. Está no acesso Mudou. Central. Tá. Então tem aqui, por exemplo, eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui uma... Botei errado aqui. E tem esse caso aqui, né? É fictício também isso aqui, né? Ó, esse indicador aqui, esse indicador está com 85 dias, né? Ele está com o saldo de saque de 617. Ele tem a rede dele aqui, né? Então vocês podem ver que a rede dele
ele consegue acompanhar, consegue ver quem pagou, digamos, esse constrói aqui, tá com os valores aqui pagos, tem uns que já estão atrasados aqui. Aqui também tem a conversa que é feita com o nosso time lá, com o cliente também, para o indicador acompanhar. Tá? Tem a parte financeira do conta corrente dele que está aqui. Ele pode solicitar o saque por aqui. Tá? Tem os contas a receber, ele pode ver quem que está atrasado, quem não está. Enfim, ele tem um acompanhamento das indicações dele. Certo? É bem simples. Daí, se ele quiser solicitar o saque, ele vem aqui, solicita o saque e confirma a solicitação. Um detalhe importante é que esse indicador tem que ter, quando ele fizer o cadastro, quando ele entrar, vir aqui e colocar os dados bancários corretamente aqui. Ok? Sim. Tá. O Anderson, desculpa te interromper ali. Acho que foi o César até que ele citou sobre o cliente, essa oportunidade que ele não tem sistema, né? Mas às vezes o cliente tem um sistema operacional e para ele nem usa tudo, porque aquele sistema ele é tão complexo, tem tantas coisas, e lembrando que o Divix, né, tem um sistema operacional ali personalizado, então cabe também a nós, né, como gestores ali desses clientes, né, ou consultores, enfim, dar uma atenção para isso, porque tem muito sistema que eu acompanho alguns clientes, que eles têm dois sistemas, eu tenho uma na loja, até o Edson outro dia fez um vídeo comigo, junto com essa cliente, ela tem dois sistemas, e os dois ela usa incompleto, então, assim, né, para nós também, para acompanhar tudo isso é mais complicado. Então, quando nós conseguimos trazer o cliente para o Divix nessa versão que eles têm de personalizado, né, então o cliente vai usufruir muito mais do sistema dele, vai manter o controle mais completo e vai ser muito mais viável para nós também, né? É mais certo os números. Então, não é só para aqueles clientes que não tenham uma gestão operacional, mas que eles possam, né, também vir a trazer para o Divix. Sim. Ok. Obrigado, Gislaine. Imagina. Tá, vamos lá, então. Essa é a parte da indicação aqui, então estou encerrando e vou passar para a questão de quando esse parceiro nosso é uma revenda. Anderson, então, você pode seguir com as lâminas, hein? Não está na lâmina aqui? Não está aparecendo na lâmina? Não, está com as 4 modalidades. Isso. Indicação oficial. Indicação. A indicação foi, né? Tu já falou. Tá. Um detalhe. Eu esqueci de falar. A comissão da indicação é 20%. Tá? Tava certo aqui. Então, das revendas agora, né? Muito bem. O perfil das revendas quais são? São aqueles que têm mais estrutura, têm conhecimento técnico, não só técnico, como também conhecimento na parte administrativa, contábil. Essas revendas aqui, elas têm uma atuação bem diferente da indicação. Eles, além de eles indicar, eles fazem visitas presenciais, eles têm um trabalho muito efetivo localmente onde eles estão. Então, a gente tem aqui duas possibilidades deles comercializarem o produto. A primeira delas, que a gente chama de upsell, que é a venda, a indicação da licença através do site, tá? Porém, ele tem a liberdade de pegar e alterar o valor da licença. Exemplo, digamos que o revendedor vai lá num cliente, onde ele percebe que esse cliente é um cliente com potencial maior, onde tem um envolvimento, onde vai haver um envolvimento
de suporte e treinamento mais efetivo, ele pega, digamos, ele negocia com esse cliente um valor X acima do valor da tabela, e na plataforma ele faz essa alteração, ele mesmo faz essa alteração do plano, e as mensalidades daí correm no valor que ele colocou, com um valor superior ao pacote, certo? Então, essa modalidade aí, ela é usada hoje já, tá? Tem muitos revendedores que estão usando esse valor a mais nas mensalidades em função desses argumentos. O que acontece? Então, agora a gente vai falar das queixas das revendas, né? As revendas, mas Anderson, não dá. Lá no site tá R$ 89,00, eu vou vender a 150, 200, o cliente vai ver que tá 89, não dá. A gente fez uma mudança. Então, o site nosso vai ter agora um valor, a partir de agora, um valor superior. Ele vai partir ele não vai existir mais o plano Start, Advance e Master. Vai ser só um plano gestão a partir de R$ 109,00. Então, não existe mais o problema, digamos, de o cara dizer assim, não, eu estou cobrando 150, mas no site está 89. Não é mais 89, é a partir de 109. Então, como que funciona essa logística? Eu vou mostrar como que funciona para nós. A entrada do cliente pelo site, ele entra como um assinante de gestão. Quando a nossa equipe de comercial entra em contato com ele, o nosso comercial vai avaliar, vai ver que integração que ele vai ter, quais os recursos que ele vai usar e vai formar o preço, um preço que vai ser a mensalidade, certo? Então, dificilmente vai ser o preço, digamos, de entrada do site, a não ser que o cliente quase não use nada. Então, essa opção upsell, ela pode agora, a gente acredita que isso possa ser comercializado pela revenda de uma forma menos, digamos, contestada pelos clientes, né? Certo? Então, qual a vantagem desse upsell em relação à compra das licenças? Esse upsell, a revenda não precisa se preocupar na cobrança. A cobrança é feita pelo Advix e quando cai lá, ele tem a comissão dele. A comissão das revendas já é diferente da indicação. Como a revenda faz o suporte, treinamento, etc. e tal, é meio a meio. Quer dizer, 45 para a revenda, 45 para o Advix e 10% que dá em torno dos impostos. Então, fica meio a meio. A parte de instalação e treinamento é exclusivamente o dinheiro da revenda. Isso não é envolvido com nós. Então, digamos, a diferença principal entre a compra da licença e a indicação via upsell, que é a cobrança feita por nós. Já a compra das licenças já é uma forma diferente. A revenda entra ali, compra as licenças num preço inferior da tabela e revende para o cliente final com o preço que ela quiser também. A diferença básica é do qual a revenda vai pagar para o Advix no final de um período, digamos que durante o mês é comprado 5 licenças do emissor de nota de 30. Chega no começo do outro mês, é gerada uma cobrança contra a revenda. Tá? E a revenda daí se vira em comprar em cobrar dos clientes. Certo? Então, vamos seguir aqui onde tem o que precisa ser uma revenda? Primeiro, precisa ter uma certificação, né? As revendas antigas não passaram por isso, mas atualmente vai precisar passar por uma certificação para elas terem conhecimento do produto e também um contrato
também assinado com a Advix. O upsell eu já expliquei. A comissão, então, do upsell é de 45% com suporte próprio. Pode acontecer também da revenda, digamos, determinado cliente, ela não querer fazer suporte. Ela nos sinaliza e a gente faz o suporte técnico com um comissionamento de 20%. A gente tem também alguns casos desse tipo. Só voltando aqui um pouquinho na questão do upsell, em relação à compra também de licenças, a gente tem casos de revendas que são revendas pequenas, do qual muitas vezes o revendedor é uma pessoa só e ele sai de férias, por exemplo. Muitas vezes a gente assume no período X, né, que é um período limitado, o apoio a essa revenda que tem as licenças via upsell. A gente só não faz isso nas licenças compradas, a gente não se envolve de maneira nenhuma. A compra das licenças que eu falei, né, que ela vende pelo valor do seu critério. E eu vou mostrar para vocês agora rapidamente um painel de um revendedor que compra licenças para vender. Estão vendo agora o site, a central do assinante, não? Sim. Tá. Anderson, tem uma pergunta Uma pergunta. Pode ir falando que eu vou... Oi, Anderson, tudo bem? Angelita. Oi, Angelita. Eu queria tirar uma dúvida. Na compra da licença, não tem a possibilidade do suporte pela Advix, é isso? Na verdade, a revenda, tanto em uma modalidade de indicação como da revenda, o Advix dá o suporte pro revendedor. Tá. Certo? Dá suporte pro revendedor. Tá. E o revendedor que dá o suporte para os clientes finais. Tá? Uhum. No caso digamos, da ausência temporária do revendedor em algumas situações, a gente cobre as licenças que são feitas pelo upsell e não pelas compras, porque a gente não tem um acesso direito nessas licenças compradas, tá? Entendi, beleza. Tá? Também nada, dependendo de uma situação, a gente até pode fazer isso também, né? Avaliar, conforme o caso. Né? Beleza, perfeito. Caso, né? Obrigada. Nada. Revenda. Está escrito errado aqui. Então, esse caso aqui é de uma... Mais uma pergunta, Anderson. O Alexandre quer fazer uma pergunta. Tá, pode fazer. Anderson, essa licença agora que você vai mostrar, ela tem validade, tipo, esse ano, daí ano que vem, se eu comprar 10 licenças, eu tenho que vender esse ano? Ou... Não, normalmente, Alexandre, a revenda, ela só compra na hora que ela consegue negociar com o cliente, né? Não tem assim... Não tem validade, não. Não tem validade. É mensal, daí quando o cliente para de usar, você simplesmente descadastra ele lá também. E para de pagar. Aqui eu acho que vai ficar mais claro aqui, Alexandre. Então, aqui, ó, você vem aqui em minhas licenças compradas, tá? Tá, digamos, esse aqui, ó, esse revendedor aqui, ele comprou uma licença, tá? Digamos que você queira comprar uma agora. Você vem aqui, compra a licença, escolhe o plano que você quer comprar, digamos, quer comprar um plano gestão revenda. Então, o preço está R$ 49. Você coloca o login dele aqui, HJ Alexandre, tá, digamos, e compra a licença. Eu estou no ambiente de teste aqui, ó, licença comprada com sucesso. Pronto, está aqui, ó.
certo? Então você vai pagar pro Advix aqui no total 123 no final do mês, digamos aqui, nós estamos no mês 4. No início do mês 5 de maio, vai vir um boleto para você de 123. Tá? E daí você cobra do cliente. A gente não vai ter contato, a gente não vai cobrar do cliente. Quem vai cobrar do cliente é você. Tá? Então, você pode comprar as licenças direto por aqui. Ah, o cliente, esse cara aqui não está pagando. Você pode vir aqui e bloqueia o acesso dele. Tá? Então, esse cara aqui ficou bloqueado. Tá? Não significa que você não vai ter que pagar para o Advix. Você vai ter que pagar, porque só forçou ele a pegar e a pagar o boleto. Ah, o cara cancelou mesmo. Você vem aqui e cancela o cara. Pronto, aí você não vai pagar mais. Aí zerou a tua conta aqui, você não paga mais por ela, porque você cancelou mesmo. Anderson, deixa eu ver se eu entendi, César. Então, Tá. vamos fazer de quanto? O valor padrão que fosse cobrado em 2 seria R$80, vamos supor um valor. Tá. Ficaria 40% para mim, 10% para o imposto e 50% para você. Mas o boleto sai de você, o cliente identifica que quem faz a cobrança é o Advix. Se eu comprar a licença para mim desses 80, eu vou te pagar só os 40. O cliente lá na ponta vai receber o meu boleto, eu vou pagar o imposto ou eu vou pagar um pouco menos da metade. Você vai pagar um pouco menos do valor. Então, eu não vou pagar 40, talvez vou pagar uns 30 e poucos. Estou fazendo... Isso, é um valor menor, é um valor que a gente tem uma tabela no final, eu vou mostrar para vocês que a gente montou, a tabela é um pouco abaixo daí. Para o cliente lá na ponta vai imaginar que o Advix é da minha empresa, porque eu estou cobrando, estou fazendo. Seria essa a negociação, mais ou menos, para o cliente, assim, vai sair cobrança, o suporte sou eu que dou, então vai parecer que o produto é meu, que nem os outros, assim, mas não é. Vai ser assim, essas compras de licença, para você ter uma ideia, a gente tem observado que ela está sendo bastante usada pelas contabilidades. O que acontece? Só para você ter uma ideia. Tem muito contador que emite a nota fiscal para o cliente. Vocês sabem disso, né? Tá lá, o cara tem lá 50 clientes, os clientes não emitem nota fiscal. O que ele faz? Ele vem aqui, compra uma licença, acho que está R$14 ali, compra uma licença, e daí ele paga para nós. Só que daí ele embute na cobrança dos honorários dele esse valor e um pouco mais e cobra do cliente. O cliente nem sabe, muitas vezes, disso aí. Que ele sabe que está cobrando isso aqui, mas que a contabilidade está usando o Advix e coisa e tal, ele nem sabe, entendeu? Então, eu tenho duas empresas que é software diferentes que trabalham, por isso que eu achei interessante, porque eles já trabalham nessa modalidade de eu compro, eles não se envolvem com o financeiro, com o cliente final. Eu compro e eu pago. Se o cliente não me pagar ou me pagar, é a minha gestão que eu faço. O problema é teu, digamos, né? Certo. É isso mesmo. Então, aqui você tem, aqui na plataforma, você tem essa alternativa de comprar ou pegar, entrar aqui ou indicar também, tanto faz. Você pode fazer as duas coisas aqui, ó. Esse caso aqui desse revendedor aqui, ó, ele tem indicação que ele faz e em alguns casos ele compra a licença, certo? Eu tenho uma contabilidade especificamente que ela compra as licenças só do plano emissor, ela compra, porque ela faz as emissões da nota no escritório, e quando é um cliente mais complexo, ela vem aqui e só indica, entendeu? Então, chega lá um cliente lá, precisa de um software que faz isso, aquilo, que ela não tem condições de pegar e dar o suporte e coisa e tal, ela pega e indica. E quando ela precisa de emissão de nota, ela vai lá e compra a licença. Certo? Não sei se ficou claro ou não. Sim, tudo certo. Tá. A outra possibilidade, outra liberdade que a revenda tem é criar os planos conforme o valor que ela quiser. Digamos que nem eu comentei no início da conversa ali na questão das revendas, ela pode vir aqui e criar um plano com o valor que ela quiser, que é a modalidade ali
agora fugiu o nome. Venda? Não, da modalidade upsell, né? Nessa modalidade aqui que ele vem ali e coloca o valor que ele quiser. Então ele vem aqui, faz a alteração do preço enfim, do que ele quiser e pronto. Uma outra coisa que tem agora que foi criada foi a calculadora, né? Então, se você quiser vir aqui e fazer o cálculo de quanto que vai custar um plano com os aplicativos, você pode vir aqui e fazer aqui, ó. Digamos aqui, você vem aqui, escolhe que o cara vai usar Mercos, Devoc, Nuvem Shop e calcula quanto que vai dar e você pode fazer a contratação aqui, ver o plano atual que ele está aqui. Enfim, você tem bastante autonomia de montar o valor do plano que você quer que o Audivix cobre dele. Porém, lembrando que 45% fica para o Audivix e 45% fica para a revenda. A não ser as compras das licenças. Essa diferença que é cobrada, a gente nem sabe quanto. Se o revendedor cobra 5 vezes mais lá, não nos interessa e é uma gestão dele. Ok? E só lembrando que foi por esse motivo, né, que o pessoal reclamou, os parceiros deu uma sugestão de tirar os preços do site, né? Então agora não tem mais os preços lá. Você pode vender um plano de gestão para o valor que tu quiser, que não vai estar lá no site, nem um outro plano parecido com o valor. Aí dá para ganhar campo também. Isso foi uma grande queixa, né, das revendas, essa questão. Eu gostaria de comentar algo que está acontecendo, tá? E em relação à venda e ao suporte técnico, né? Então, normalmente, os revendedores mais antigos aí que estão aí escutando devem saber. Normalmente, quando você vende um software, você vai lá, vende o software, a revenda vende, faz a instalação e depois espera as coisas acontecerem para dar o suporte técnico. Esse é o caminho conhecido mais ou menos por todos agora, certo? Então, você consegue agregar algum valor a mais ali, como eu citei na questão do upsell. Porém, agora, o que está acontecendo a mais na venda do software é o que a gente chama do CS, que é o sucesso do cliente. Como que funciona isso? Normalmente, a revenda, ou até mesmo nós, a gente faz um acompanhamento do cliente em determinado período. Por exemplo, é combinado com o cliente, logicamente é agregado no valor, isso, cobrado separado ou cobrado na manutenção, uma visita para ser acompanhado os números, o que está sendo digitado, os gráficos, ou como que se ele tem alguma dúvida. É uma espécie de pós-venda, digamos assim, mas com acompanhamento mais voltado na parte administrativa de resultados que o sistema está dispondo para ele, certo? Então, assim, esse perfil de serviço normalmente são daquelas revendas onde existem consultores, existem BPOs que detêm esse conhecimento mais administrativo, contábil, para sentar junto com o cliente e fazer esse acompanhamento, esse CS com ele, tá? Isso é uma coisa muito boa, tá? É uma coisa interessantíssima. Por quê? Porque ele acaba fidelizando o cliente dentro da carteira. Porque como que você perde o cliente? Lógico, perde o cliente porque ele quebra, porque de repente é alguma falta de assistência técnica, mas muitas vezes você perde o cliente porque ele não está usando na íntegra todo o software, ele usa só um pouquinho do software, e para ele trocar de software é muito fácil, mas à medida que ele está fidelizado, usando tudo, usando os relatórios, tendo um acompanhamento nessa parte
contábil, dessa parte de gestão de números administrativos, e se torna um fator muito interessante. Não são todas as revendas que têm esse perfil, sabe? São revendas que têm essa capacitação de ter pessoas na parte administrativa aí para fazer esse acompanhamento. Anderson, deixa eu só me deu um insight aqui. E a gente tem BPOs aqui no grupo, a Brubox, a Gislaine, a Romilda, é o que eu estou conseguindo ver aqui na minha tela. Talvez os parceiros que queiram fazer aí uma parceria com o pessoal que faz o BPO, que faz esse acompanhamento mais do financeiro ali, do contábil com a pessoa, com o cliente, possam entrar em contato entre eles e fazer uma parceria, né? Que aí os dois conseguem ganhar e agregar aí na coleção de clientes na carteira deles. Digamos então, que uma revenda, porque as revendas normalmente elas nascem da parte muito técnica, né? Elas são muito técnicos, eles sabem formatar computador, instalar isso, aquela coisa toda. Então eles não são especialistas, na verdade, na área de consultoria. Então, muitas vezes eles também não querem. De repente, uma parceria, que nem você falou dessa, com tal BPO para fazer aquele acompanhamento, acaba até fidelizando mais esse cliente, né? Não deixando esse cliente escapar. Então, o OCS é uma coisa que está em evidência, é uma tendência, é uma realidade, principalmente no software em SaaS, né? Que a migração dele, o churn dele é muito alto, né? Certo? Então, não sei se vocês se atentaram a essa ideia, mas é uma sugestão nossa também. Ok? Até agora, não? Oi, poderia contribuir um pouquinho? Posso falar, Magdala? Claro, eu não estou com a câmera aberta porque eu estou em casa, tá? E eu estou cuidando da minha mãe, então eu não abri a câmera. Assim, ó, o que vocês falaram agora do negócio a diferença para o software, para a empresa usar todo o software, eu vou dizer para vocês assim, ó, eu faço muita instalação de software em empresa, ajudo a fazer. Eles veem o sistema e eu ajudo a cadastrar, literalmente. Quando eu faço a estruturação numa empresa, eu sento e cadastro, plano de conta, centro de custo. Por quê? Porque eu vendo a estruturação financeira e depois eu vendo o BPO, né? Depois que eu ganho, eu faço a estruturação, deixo tudo ok, aí eu vou fazer o BPO, porque senão fazer BPO sem fazer a estruturação, eu estou perdendo dinheiro. Então, assim, ó, se o sistema for cadastrado, porque eu sempre digo assim, tudo que é sistema é bom, né? Se for usado e bem cadastrado. O que as empresas fazem? Elas põem o básico para dentro, tudo mal cadastrado, tudo parece um carnaval, as letras, até para te entender um plano de contas é difícil às vezes. E por quê? Porque elas não têm esse tipo de acompanhamento. Esses dias eu estou fazendo estruturação numa empresa que eu não sugeri, o Rodvix, eu não sugeri porque eles estavam negociando já um sistema, sabe? E eu cheguei e eles já estavam para instalar o sistema. E é um sistema que eles compraram online. E assim, ó, parecia, a mulher disse assim, não, porque o financeiro não sei o que. Quando foi ver assim, não era aquilo que eles falaram. E eles não mudam nada no sistema, entende? Não adequam nada. Então, assim, ó, quando se eu vou analisar o sistema, eu analiso a empresa e o sistema, e essa parte aí, o suporte, sabe? Porque se tu cadastrar, quando tu vende o sistema, se tu conseguir, na venda, sentar com o cliente, cadastrar, por isso que a gente, BPO, tem essa vantagem. Tipo assim, tu vende isso na estruturação. Eu boto no meu valor isso. Eu sento lá, eu faço o operacional de cadastrar, mas isso está no meu custo, entendeu? Eu ganho. E isso faz a diferença para o cliente. Porque se o sistema estiver todo cadastrado, vai dar o resultado que ele quer, que é o quê? Os relatórios, né? E o resultado da empresa ele poder visualizar. Tá? Então, isso aí é importante. Eu estou falando porque eu passo muito por esse processo. Então, se quem pode dar esse suporte na hora de vender, sabe que o cliente vai fidelizar e vai ter retorno. Vende junto com o teu serviço essa coisa do cadastro. Entende? Quem vende o sistema, assim, por exemplo, os BPOs que vendem, eu vendo junto. Eu boto no preço. Tá? Não, Era essa a contribuição. E isso que você colocou, para nós,
a nossa empresa é muito interessante porque fideliza o cliente. Ele não dificilmente ele vai trocar, porque um cliente que usa lá, digamos, compra um pacote do software completo e só emite nota fiscal, para ele trocar o software é muito simples. Ah, sim, quem só emite é assim, né? Não gostei, não saiu como eu queria. E troca. E sendo feito esse trabalho de CS, de acompanhamento, essa jornada com o cliente, isso é muito bom e pode ser agregado valor, e que é justo também, né? Sim, eu quase sempre eu coloco, né? Na estruturação eu já coloco, ó, nós vamos implementar o sistema, vamos. Eu faço a parte da implementação do sistema, o que que é? Ah, tu já tem um sistema? Ok, então eu vou querer falar com o cara do sistema, ele vai ter que me explicar o contexto geral e eu vou cadastrar, porque sistema só muda o contexto. O cadastro que tu tem que fazer e a lógica financeira é a mesma, contábil também, isso não muda. Então, assim, tu ter o plano de contas que se adeque fazer na área financeira, estou dizendo, né? Na área de produtos, clientes, essas coisas também. Tipo, padrão para cadastro, padrão para letra, para acentuação, para tudo. Isso facilita o uso parece bobagem isso. Mas até a visão do sistema depois, quando tu tira um demonstrativo de resultado, ou tu tira uma relação de vendas, e todos os clientes estão com o mesmo formato de letra, mesma coisa, isso aí muda muito a visão. Até para te demonstrar para o cliente depois, gente. Eu já tive isso das duas maneiras, e muda a visão. A Gislaine levantou a mão. Eu só deixa eu complementar uma coisa, já que nós estamos nesse embalo, nessa pegada aí. Eu comentei antes que a revenda, a gente tem o César, tem o André, tem vários aí que lidam, digamos assim, a revenda, ela tinha até então um trabalho muito técnico, né? Porque muitas vezes ela tinha que ir lá instalar uma impressora fiscal, formatar o computador, fazer toda essa parte aí que ainda ela faz, né? Mas agora tá, com a venda do software em SaaS, em nuvem, isso vai minimizar bastante esse trabalho de, digamos, técnico, né? Não vai ser tão mais técnico. Então, talvez a importância das revendas terem pessoas capacitadas nessa parte de administrativa, de conhecimento administrativo, ou fazer a parceria com algum BPO, né? Então, essa que seria a minha colocação, né? Pode falar alguém que... Quem que ergueu a mão ali, Mike? A Gislaine. Tá sem microfone, Gi. Desculpa. Eu estava conversando com a menina e pausei. O que acontece, no meu ponto de vista, ali em questão quando chega o momento de fazer essa terceirização, né, que seria o BPO. Para que chegue a esse ponto de oferecer o BPO para o cliente, eu preciso antes entrar com uma consultoria, fazer a reestruturação primeiro uma consultoria, para levantar o que o cliente precisa, o que está acontecendo, qual é o cenário do momento. E depois eu entro com a reestruturação, né, faço plano de ação e tal. E aí, se o cliente tiver interesse ali de colocar, obviamente, sistema, aí sim entraremos com essa solução já de imediato, dentro da consultoria. E para que entregue o BPO, inicie o BPO, eu, na minha empresa, pessoal, como pessoal, né, eu preciso já iniciar um trabalho quando tiver tudo certo, tudo reestruturado, porque eu não vou iniciar um BPO que está todo enrolado, todo falta de informação, porque para mim não é interessante, porque o cliente ele não vai ver um resultado imediato. A gente vai ter, nesse momento da reestruturação, é que nós vamos colocar o BPO em prática, né? Porque se não faz sentido eu entrar em uma empresa já iniciando o BPO, sendo que ele não tem nenhuma estrutura, uma reestruturação financeira, não está tudo organizado, está dentro de planilha, está no caderno, não faz sentido, né? Porque nós temos que agregar valor, sim, porém que nós também sejamos exigentes a ponto de que a nossa qualidade de serviço seja entregue naquele ponto que nós queremos chegar. Então, assim, antes de tudo que
ao entregar o BPO, só para deixar claro aqui aos contábeis, né, que de repente eles dizem, mas o meu cliente faz tudo na planilha, e aí eles vão continuar um BPO que já está todo errado, e ali dentro do BPO vai fazer a reestruturação e a organização. Não, está errado. Primeiro, no meu ponto de vista, está errado, né? Eu faço primeiro a consultoria, a reestruturação e depois o BPO. Então, eu entrego o resultado para o cliente nesse passo a passo, né? Ok. Oi, colega. Gislaine. Desculpa eu só colocar. É isso que eu quis dizer. Quando eu disse tu usa um nome, eu uso outro. Eu uso estruturação, tu usa reestruturação. Que reestruturação parece que a empresa já está meio quebrada, né? Embora ela esteja, a gente nunca diz, né? A maioria tá. A maioria tá, a gente não diz. Eu falo reestruturação. Então, assim, ó, é que tu chama de consultoria, eu faço o diagnóstico da empresa. Eu vendo o diagnóstico, a estruturação, o BPO. E nesse diagnóstico, se a empresa está, como tu disse ali, no papel de pão ou na planilha, aí vem a história do sistema, né? Aí a gente já tento colocar na ação a implementação do sistema. Por quê? Porque quando eu faço o projeto da estruturação, que eu passo o valor, tempo e tudo, eu já ponho essa parte aí que eu falei para eles, que eu estava falando ali, que é de tu fazer todos os cadastros, entendeu? No sistema. Isso está na estruturação, aí eu vendo isso e faço. Né? Isso, caso, exatamente. Assim, e aí já fica tudo montadinho, né? Era isso. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Imagina. O Alexandre também levantou a mão, né? Pode falar, Alexandre. Oi, Anderson. Essa parte que você falou do acompanhamento depois que instala o sistema, né? Eu também vi a colega falando sobre o cadastro, alimentar o sistema, né? Esse é o grande problema do usuário, né? Eu acredito que a maioria aqui já sabe que os clientes não alimentam o sistema e querem que o sistema joga na tela os resultados, né? Então, no meu ver, por exemplo, o cara vai abrir um negócio tal, e esse negócio tal, ele precisa alimentar com os dados, com todos os produtos, os cadastros e tal. Então, esse é o problema maior que a gente tem, porque a gente pagar alguém para alimentar o sistema desse cliente vai ficar caro para o cliente, entende? E o cliente quer um sistema barato. Então, como você disse, o interessante seria essa parceria, de repente, com esses BPO ou com alguém que consiga fazer um pós-venda, entendeu? Isso é uma boa opção, sabe? Eu acho que... Estamos aí, colega. É só contatar ali. É isso aí. Porque, a não ser que você tenha um volume, né, que justifique isso, né, Alexandre? Uma coisa que, por exemplo, não sei se é possível, né? Não existe uma receita de bolo, uma coisa assim, mas, por exemplo, o cara tem um açougue, aí ele vai implantar o sistema de açougue. Então, que vocês tivessem uma base de dados, alguma coisa meio que parecida, que já facilitaria o banco de dados, ou de repente já estaria meio que cadastrado umas coisas lá como exemplo, ou como um caminho para o cliente seguir, né? Eu vejo que o cliente ele não tem um caminho e não tem por exemplo, eu tenho clientes aqui que estão anos com vocês, mas até a gente mudou agora e tal, fez um outro tipo de cadastro ali para ver se a pessoa entende melhor e começa a alimentar o sistema, mas eu vejo que, não sei se é preguiça talvez do cliente, mas falta esse embalo, vamos dizer assim, cadastrar 10 fornecedores, 10 produtos, 10 não sei o que, e a pessoa começar a querer fazer, sabe? E uma coisa mais receitinha de bolo, assim, sabe? Então, o sistema, às vezes, precisa desse modelo, entre aspas, só estou dando uma opinião, né? Não que é para fazer, mas se tivesse um modelinho para a pessoa ir seguindo, seria bem interessante, um modelo de cadastro de caminho, entendeu? A gente tem... não é só a situação, por exemplo, de alimentar, sabe? É a situação, eu vejo muito a questão do CS, dos BPOs, além de alimentar os dados, fazer análise dos resultados, porque tem clientes aí, empresas que não sabem o que é um DRE. Então,
se você pegar, sentar com ela, olhar e ela fazer, não o passo de alimentação, mas de análise, dela começar a sentir o gosto de um resultado, que seja positivo ou negativo, mas se ela está situada na empresa dela, eu acho que se ele for, fisgado por isso, eu acredito que eles com certeza vão dar mais valor nessa alimentação de dados. Porque o que a gente observa, assim, eu acredito que vocês também, na maioria dos clientes, eles nunca têm tempo, eles só têm tempo quando eles dão um BO ali, eles procuram você para resolver aquele BO que deu no programa, mas eles nunca têm um tempo de, vamos fazer um treinamento. A gente tem dificuldade, hoje a gente vende o software, marca o treinamento com a empresa às 9 horas, chega na hora, não dá. Ele tem que remarcar, e assim vai. Então, parece que está todo mundo, não sei se está sendo normal isso, mas parece que as empresas não têm pessoas suficientes para fazer isso, ou a pessoa é o dono só que compra, venda e faz tudo. Enfim, a maioria, sim. É um grande desafio. Isso aí, a maioria é. Um grande o que eu vejo é isso, mas é que nem você falou ali, por isso que eu queria pegar o gancho que tu falou, desse acompanhamento, né? Então, por exemplo, daí tu chega lá no cliente depois de 6 meses e fala, vamos lá dar uma olhadinha no teu melhor produto de venda, vamos ver aqui o relatório disso, o relatório daquilo. Isso aí vai fisgar o cliente. Isso aí vai dizer, nossa, eu alimentei tanto tempo esse sistema e agora tu tá me mostrando uma outra funcionalidade que eu não sabia e que eu vou começar a me atentar a partir de agora. Né? Alexandre, oi, isso aí que tu tá falando, quando eu faço assim, começo a implementação, implemento um sistema, eu sempre dou o prazo para o cliente. No segundo mês desse sistema, tu vai ter o teu demonstrativo, eu vou mostrar os dados no sistema. Por isso, essa parte da gente ajudar a cadastrar, após 2 meses, se tu conseguir colocar os dados, muitas vezes a gente faz o operacional, né? Tu vai lá e digita, literalmente eu digito, tá? Mas por quê? Porque se tu chega no final do segundo mês lá, que tu conseguiu, que é uma empresa menor, que tu conseguiu sair o relatório no sistema e mostra para ele isso que tu tá falando, tu vendeu tanto, tu teve tanto, né? Teu custo tá alto aqui, tá alto ali, tu faz todo esse diagnóstico para ele, entrega, ele começa a alimentar. Sempre aí vai ter alguém para alimentar, entendeu? Porque ele tá vendo resultado. Só que isso é bem operacional no início, Alexandre. Literalmente, eu como BPO, na estruturação eu cadastro, e depois como BPO, muitas coisas eu arrumo no primeiro e no segundo mês para chegar nesse relatório e dizer para ele como está acontecendo. E aí eu digo, se seguir alimentando, tem retorno, né? Que esse é o primeiro momento. O que acontece muito é que aí tem que ter uma pessoa específica para fazer esses e cobrar, né? Por ter que cobrar, porque nenhuma revenda... sim, com certeza. Ninguém suporta ter alguém lá para explicar e não cobrar, né? E uma coisa, que nem aqui na nossa região, que é mais interior, tem 2 demandas, né? Tem empresa que quer um software para fazer gestão e 90% querem um software só para cumprir obrigação fiscal, né? Então, nós temos que ver esse parâmetro do cliente. Aquele que quer para obrigação fiscal, a gente tenta fazer, mas ele quer tirar nota. É uma obrigação fiscal que ele quer cumprir. Ele é só ele, o dono, o funcionário. É uma realidade aqui do Oeste, aqui de cidadezinha pequena, é essa realidade que a gente enfrenta, né? Tem... Viu, Anderson? Talvez a gente possa convidar esses clientes todos dos parceiros. Nós temos a Romilda, temos a Gislaine, temos a Angelita aqui, que já fazem isso e que podem mostrar para os clientes o quanto isso é importante, como que eles podem conseguir visualizar os resultados, juntar, de repente, todo mundo numa reunião e começar aos poucos, nós, do Advix, ir trabalhando, quem quiser trazer os seus clientes, né? Mas só a nível de dar conhecimento para eles e entender um pouco mais conseguir visualizar os dados deles dentro da empresa e conseguir fazer as análises através dos relatórios. Talvez isso para a gente estudar mais para frente aí. Ô, Mari, eu estou vendo aqui que tem pessoas, né, bem distantes da nossa... Porque nós estamos aqui em Itapema, né? Eu estou em Balneário Pissarras. Então, assim, provavelmente nós vamos ter que fazer essas reuniões, esses encontros,
via Meet, né? Como ou aqui Isso. pelo Zoom, Sim, né? porque no Mato Grosso, tem de Goiás, tem de lugares muito longe, né? Exato. E aí, num local, como até eu havia citado para ti outro dia aqui, né, no privado, que nós poderíamos fazer aquelas ações, né, nas cidades, com alguns Isso. parceiros, né, principalmente ali, como citei, um deles é a CDL, que tem as lojistas, né, e varejo, enfim, que atuam ali. Então, e pegar em massa, sabe? No caso, Isso. Dá então, para fazer seria muita coisa boa, né? bastante coisa. E, pessoal, não esqueçam que um advento, uma coisa assim que acrescenta na venda agora desse sistema, tá? É que assim, ó, mudou bastante, né? MEI já está emitindo nota pelo federal. Por exemplo, assim, MEI não é mais o simples MEI, né? Ele está começando a fechar o cerco para o MEI, para o simples já fechou. Simples que só receber e não emitir nota, isso vai estourar agora tudo em junho, agora na declaração de maio e junho, tá? Isso, como é que assim, o cerco está fechando, então. Quem não tiver um sistema e não tiver o controle, não é só a emissão de nota. O controle financeiro da situação não é mais em papel de pão. Foi o tempo que a Ronilda começou lá atrás, que até no papel de pão fazia, como a gente dizia. Isso. A coisa está fechando para as empresas com multa e coisa, né? Isso é uma coisa para vender sistema, colocar um sistema numa empresa, essa é uma coisa, eu uso muito isso, tá? Foi bem colocado e bem lembrado, porque agora tanto o MEI, né, que ele é obrigatório emitir as próprias notas, o produtor rural também, né? Então veio sim. tudo junto. Então, para você colocar um emissor agora para vender nota vai ser muito fácil, mas trabalhar a mentalidade deles para entrar para um sistema de gestão, vai ter mais gente na tua base ali, porque os emissores acabam virando lead para o sistema de gestão, né? Então, é bom aproveitar esse momento aí e colocar para produtor e MEI, que agora é a hora. Ok, Mag, obrigado. Eu vou ter que seguir aqui, senão está estourando o horário aqui. Bom, então, as modalidades foram apresentadas antes da revenda e a gente tem a novidade, que é o Wide Label. Então, como que vai funcionar essa oportunidade aqui? O que precisa, o que é o Wide Label? Nada mais é do que você ter um site, primeiro de tudo, com a tua marca, e o software, ele deixa de ser o Odivix e passa a ser a tua marca. Certo? Então, quais são as vantagens e o que você precisa para ser um Wide Label? Primeiro, você tem que ter esse perfil mais arrojado, que você vai ter que se envolver mais e vai ter que, talvez, inicialmente, despender um pouco mais de investimento. Tá? O que você precisa ter? Você precisa mandar, ou se você tiver conhecimento, fazer um site. Esse site, você vai criar um nome para você, vai colocar os preços dos planos que a gente oferece, que é os planos emissores de gestão, tudo aquilo que vocês viram ali que tem no site do Odivix para ser comercializado, você vai colocar no teu site. Você coloca o preço que você quiser e você faz toda a gestão dos recebimentos de tudo. Então, digamos assim, por exemplo, você cria o teu site, ou você vendeu uma assinatura, essa assinatura você vai atuar comercialmente com ela, vai fazer a instalação, vai cobrar o cliente e vai pagar para o Odivix somente quando o cliente pagar. Então, inverte as coisas. O Odivix passa a ser um comissionado do Wide Label. Então, é uma oportunidade que a gente acredita que seja, digamos, a melhor oportunidade para quem quer, né, se dispor a fazer isso, principalmente por dois fatores que eu julgo, né? O primeiro fator é uma liberdade muito grande em relação a preços, tá? E uma outra liberdade que você tem de investimento em divulgação do teu nome, certo? Porque o que acontece? Anteriormente, nos links que carregam o código, que nós estávamos falando para você fazer a divulgação, corre o risco de, por exemplo, você divulgar algum link, tá? E a pessoa não fazer o cadastro na hora, pegar o nome do Odivix, entrar depois, posteriormente, no Odivix e fazer uma assinatura. Nós não temos como saber que esse cliente foi um trabalho
teu de divulgação. A não ser que você chegue e diga, ó, fulano e tal, fui eu que fiz o trabalho, coisa e tal, mas isso é uma coisa que na prática não funciona muito. E no wide label, não, você trabalha com a tua marca, você investe no Google Ads, nas redes sociais e canaliza todos para o teu site. Então você tem essa segurança maior nesse investimento. Os sites, tá? Eles podem ser um site simples de uma página, como sites mais complexos com bastante conteúdo. Você pode criar ele inicialmente de uma forma simples e à medida que você vai evoluindo, vai tendo esse know-how, você vai pegando e aprimorando ele. Ok? Uma outra coisa que pode ser feita também é, digamos que a revenda já possua algum site já. Normalmente as revendas têm um site. Ela pode incluir no site dela páginas, uma seção com a venda de software, que são as licenças que vão carregar o nome dela. Ok? Então eu vou mostrar a gente fez um primeiro modelo aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, digamos, um exemplo de como ficou, tá? Ó, por exemplo, essa revenda aqui, Kha'Zix, ela fez um site baseado no nosso, tá? Então aqui ele carrega o nome Kha'Zix aqui, quando não aparece o nome do Advix em lugar nenhum, praticamente ele fez uma cópia do nosso, o que não necessariamente precisaria ser. Tá? Então, digamos que a pessoa vai entrar, vai aparecer Kha'Zix aqui, então, aonde tinha o Advix, vai aparecer o Kha'Zix. E ele vai ter a plataforma dele também de gestão das licenças dele. Então, fica uma coisa bem simples, mais rentável, com maior liberdade e com maior possibilidade de crescimento também geográfico. Porque se você, digamos, as revendas, que nem tem algumas revendas que estão, muitas vezes, no interior, que ficam, ou mesmo, não precisa ser no interior, mas pode ser numa cidade, e onde tem um raio de atuação presencial muito limitado. O que a venda no SaaS e no wide label te abre é o ilimitado, que você pode vender para todo o Brasil, entendeu? Vai depender só do teu poder comercial de investimento de publicidade. E também te permite você colocar outras coisas para se vender, por exemplo, se você vende certificado digital, você pode divulgar no teu site. Se você vende consultoria, se você vende treinamentos, pode colocar tudo no teu site. Se você vende um produto que não seja do Advix, tem um produto lá, um sistema de CRM, que o Advix não tem, você pode colocar ali, se tiver o wide label. Então, abre uma possibilidade muito interessante para você ganhar dinheiro. Deixa eu ver se tem mais um ponto aqui para a gente falar sobre alguns pré-requisitos, né? Então, tem que existir uma assinatura contratual com a gente, tem que existir um registro de domínio do seu site, ter um site próprio, a conta que a gente integrou é a EFI, né? Que faz as cobranças, que você vai fazer as cobranças, né? E a remuneração é aquela que você vai... Não, a gente não está cobrando nada nesse momento, o setup do wide label, provavelmente futuramente vai ter que haver uma cobrança pelo trabalho que dá, mas por enquanto não tem. Tá? E o gerenciamento todo feito por conta da empresa que contratar o wide label. Uma outra coisa que pode acontecer, por exemplo, digamos, se os BPOs, né? Os BPOs, se eles quiserem vender um determinado tipo de produto só, quero só a gestão financeira, né? Que é o nosso pacote ali que só controla a gestão financeira
pode ter se o BPO tiver um sitezinho, ele pode só vender essas licenças dele, que vai carregar o nome dele. Então, ele pode se limitar, não é obrigatoriamente ter que vender todas as licenças, certo? Então, esse produto já está disponível. A gente sabe que tem o André de Balneário, que faz tempo que está esperando, já está na fila, pode startar depois dessa reunião. E se alguém tiver interessado, a gente pode conversar com o Edson. O Edson já conhece todo o processo, sabe como conduzir vocês a isso. Em relação ao white label, tem mais o que... Acho que seria essa parte aí. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, eu acredito que seja o ponto mais... que vai apontar mais dúvidas aí, né? Vocês podem perguntar. Anderson, acho que foi finalizado ali tudo que você tinha que apresentar? Eu acredito que sim. Uma outra coisa... Vamos deixar... Ah, tá. Não, daí depois a gente... Agora só abre para as perguntas, então. Sim, uma outra coisa que eu queria falar sobre a nossa empresa, sobre a Audivix, é um ponto importante que acredito que para vocês é que vocês têm voz na empresa. Então, a gente escuta, a gente não digamos, não dá as costas, entendeu? A gente pode muitas vezes demorar alguma coisa, alguma solução, mas a gente ouve todo mundo. A gente ouve todos os parceiros, representantes, porque a gente entende isso como uma família e a gente tem as nossas dores aqui, a nossa dificuldade, e a gente entende perfeitamente que todas as revendas também têm essas dores, essas dificuldades. Cada um tem seus problemas, cada um tem suas dificuldades. Então, a gente tem conhecimento disso e a gente dá ouvidos a todos aos questionamentos, melhorias que a gente possa fazer para vocês. Ok? Então, seria isso. Pode abrir as perguntas aí, então, Marcos. Vou fazer uma pergunta bem boba, tá? É porque eu conheço mais a Magdala e ela sabe que eu não tenho acompanhado muito, que eu estou com bastante trabalho agora. Mas assim, ó, seria eu colocar no meu site como se o sistema fosse meu, é isso? Isso, você não existe... Na simplicidade, assim. Isso, você coloca no teu... Você já tem um site, não? Sim, tem um site. Tudo. Tá. Então, digamos que você queira vender o sistema financeiro teu. Tá, teu. Então, você vai lá... A Ronilda é da Ecrox. Tá. Então, tu coloca lá no teu site software para gestão financeira. A pessoa faz assinatura no teu site, tá? Você vai ter um painel de controle dessas assinaturas e quando o cliente entrar nesse software, ele vai aparecer o teu nome, Ronilda lá, que é o teu nome, enfim, que você der, não vai aparecer o da VIX. Tá. Não seria só o financeiro, eu venderia o completo, nem botaria por etapas, porque para o trabalho, eu acho que para o meu trabalho financeiro, eu preciso do início ao fim, eu preciso de todas as informações da empresa. Só o financeiro, eu não consigo dar um resultado para o cliente. Esse tem um exemplo, né? Mas pode ser quanto mais para nós você vender, melhor, né? Quanto mais... Que aí, no caso, o cliente ficaria comprando um sistema da Ecrox, que faria a gestão dele. Só que aí, pelo que eu entendi, quem dá a assessoria para o sistema teria que ser eu. Você. Porque não teria muito cabimento, né? Sim, eu entendo. A gente pegar e dar o suporte, como que é a outra empresa que dá o suporte e coisa e tal, né? Por isso que isso envolve um pouco mais de estrutura, né? Tu tem que ter uma estrutura e tem que ter uma pessoa só para isso. Aí eu não posso desprender dos meus, no caso as pessoas que me ajudam na área financeira para dar assistência ao software. Aí não, aí eu teria que ter uma pessoa específica, sim. Exatamente, então envolve Ronilda, se você tiver uma pessoa para fazer esse suporte, a gente treina ela, né? A gente faz o treinamento dela. Então... mas eu acho que é mais vantagem eu vender o sistema inteiro para vocês, assim, eu só ganhar porque aí tu te envolve, é legal, eu gostei da ideia, porque tu poder dizer que tu tem um sistema, né, também já, isso é legal, entende? Sem ter todo
o trabalho do sistema, que eu sei que é bem grande, né? Eu sei que a programação não é fácil. Então, Mas assim, coloca aí como uma meta aí daqui a um tempo, um ano. Cada empresa tem seu momento também, né, de Mike? treinar, né? Para Não é o treinar uma momento pessoa. agora, né? Mas pode ser Uhum. mais tarde, né? Entendeu? Não, mas era isso então. Obrigada. Tá bom. Nada. Vamos lá então, gente. Vamos perguntar. Alguém de vocês tem interesse nessa modalidade, não? Só uma pergunta. Vamos supor que eu tenho meu site já está com uma linguagem lá, já tem um código fonte, já tem uma coisa assim. Isso vai mudar completamente, né? Eu vou ter que refazer todo o site para poder entrar nessa plataforma tua aí, né? Não, você pode criar, por exemplo, lá no teu site, digamos aqui, posso colocar o teu site aqui, Alexandre? Pode, na verdade não está bem completo, né? Pode botar lá, HJinfo, www.hjinfo.com.br/backup, por exemplo, faça um serviço de backup ali. HJinfo. .com.br/backup. Por exemplo, aqui você pode colocar uma opção aqui de, sei lá, venda de software, por exemplo. Compre seu software. Digamos, dever de abrir aqui, ou você já tem certificado, né? Dever de abrir aqui, por exemplo, vamos aqui no certificado. Você já cai aqui numa folha aqui do certificado, né? Cairia numa folha aqui dos planos que você quer vender, por exemplo. Tá? Você não precisa desmanchar esse site, você só vai acrescentar uma folha como você acrescentou as demais folhas aqui. Né? Não, perfeito. Não, eu só perguntei isso porque por causa do domínio e hospedagem, né? Daí, assim, no caso, essa plataforma eu passaria para o Edson faria a instalação na minha hospedagem ali, daí pronto, não, é simples, né? Não, você nem passa para o Edson, você vai pegar quem fez esse site para você e pedir para ele fazer uma folha lá dos planos ali, a gente passa um código para ele fazer a conexão das assinaturas para dentro do Advix. É só isso. Nós não vamos mexer no teu site. Quem vai ser responsável por mexer? Não entendi. Vai criar um menu ali, vai criar um link para entrar na página de vocês. Não, na página tua. Não vai ser nada nosso. Vai ser pois mas daí vai ficar HJinfo / o sistema de vocês, é isso? E daí vai carregar dentro da minha página, é isso que eu estou querendo? Isso, dentro da tua página. Mas em nenhum momento vai aparecer o Advix ali. Num complemento, lá dentro do Advix, vocês vão personalizar o Advix com os logotipos dele, coisa assim, para entender que quando entra, que no site dele vai ser só ter um link para direcionar, fazer a propaganda para o Advix. Lá na plataforma e no servidor do Advix, vocês vão personalizar os logotipos e coisa que ele vai entrar no Advix pensando que é o programa dele, de HJ, é isso? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar eu vou mostrar para vocês aqui o do... Eu ia falar agora, mostra do caso. Tá vendo aqui o Khazix? Não tem nada do Advix. Ele fez essa página aqui copiando, mas, digamos, poderia ser até fez plágio aqui, mas... eu vou, digamos aqui, ele vai entrar. Tá vendo aqui que tá Khazix, tá? Ó, o link em cima é Khazix, tá? App lá, Khazix, tá? Deixa eu pegar aqui um usuário dele aqui. Vou pegar aqui, vamos... Sim, ali... 36. Ó, é a Khazix aqui, não tem nada de Advix aqui. Vocês me entenderam? Então aqui o site dele, aqui a plataforma dele aqui, ele vai tirar um relatório, vai aparecer o logo do Khazix, aqui embaixo está Khazix, não tem nada do Advix aqui. Tá? A plataforma de retaguarda dele aqui é isso aqui, ó. Khazix também, então não existe mais o Advix, existe Khazix. Vai ser uma chamada dentro do teu site ali, Alexandre, vai ser uma chamada para um link que é gerado ali, no caso,
um subdomínio, né? E aí esse subdomínio redirecionar para a plataforma do Advix. E no caso, não tem mais nome do Advix, assim, por exemplo, HJ ou Khazix. Ah, entendi. É que, por exemplo, existem várias plataformas, né? Vários códigos fontes de CSS, de PHP, e aí eu achei que teria que jogar isso tudo para o meu domínio lá, mas pelo que eu entendi, ele vai buscar essa informação em outro lugar, só que vai jogar no endereço meu ali, na minha página, né? Sim, vai ser tudo na tua página, né? Vai ser tudo na tua página. Só o programa que vai rodar no nosso servidor, né? E quando ele vai saber que a tua marca vai imprimir a tua marca ali nas telas. E até por isso que não importa mesmo a linguagem, como você falou mesmo, Alexandre. Daí é só mesmo o link mesmo, e aí a parte fica tudo dentro do servidor. Show, bacana mesmo. Para quem tem já um site, né? Então já fica uma coisa bem boa, porque não precisa desmanchar e refazer ou fazer alguma coisa assim, né? Não, interessante isso. Ou se você quiser criar um nome, né, Alexandre, DVD HJ, colocar JK, algum nome lá do software que quer desvincular, pode também fazer, né? Sim, sim. Uma outra coisa que a gente tem também, a gente tem a empresa que desenvolve o nosso site, que não somos nós, a gente também pode indicar, porque eles já conhecem já os caminhos das pedras ali para fazer mais rápido também, né? Não são caros, eles podem fazer também esse site. Ou vocês fazerem de vocês mesmos, ou usar os que vocês têm, né? Certo. Uma outra pergunta, Anderson. Quanto tempo tu acha que, por exemplo, se eu pegasse um funcionário para ele ser o suporte da minha empresa, quanto tempo esse funcionário teria um treinamento e quanto tempo tu acha que eu poderia pegar esse tipo de venda na minha empresa e assumir a bronca, vamos dizer assim? Para esse funcionário vender ou para ele dar suporte no sistema? Não, a venda, a estrutura eu tenho. Tá. Eu só preciso de um suporte, de alguém que manje, que vai conectar no site lá, vai instalar, vai fazer toda a configuração. Sim. Na verdade, instalação não precisa nenhuma, né? Você vai precisar ter uma pessoa não tão técnica, Alexandre, mas mais com conhecimento administrativo, de como emite uma nota, de como tira um boleto, de como controla um estoque. Então, não é uma pessoa técnica, né? É uma pessoa mais voltada na parte de administração e contábil, né? Então, porque é muito simples, não precisa nada técnico, é um site normal, como se acessa o Google, como que se acessa qualquer outra página. Então, não precisa tecnicamente nada, porque não vai instalar, digamos, impressora, não vai ter isso. Então, é puramente administrativo. Seria mais técnico se fosse os emissores daí, né? Se fosse usar, no caso do DEVOC, daí envolve mais técnico daí. Então, daí tem essa parte também que até entendi. Tá, e assim, então pegando uma pessoa, vamos supor que eu vou contratar agora em maio uma funcionária com contabilidade, com gestão empresarial, com essa experiência. Se eu vou contratar ela, quanto tempo tu acha que ela poderia já estar dando um suporte legal para o instalador? Olha, Alexandre, eu vou te falar que é muito relativo, sabe? A gente pega pessoas, eu já peguei estagiários que nunca trabalharam e que rapidamente pegaram o jeito. Tem uns que se pega lá, que já é formado, já tem pós-graduação, se coloca lá, não vai de jeito nenhum, sabe? Então, assim, é muito relativo isso. Mas, assim, eu posso te dizer uma coisa. Como você não vai conseguir colocar um número expressivo no início, como vai ser assinaturas graduais que você vai começar, também não existe uma necessidade de você formar 100% no início. Você pode ir formando ele gradativamente à medida que as licenças vão entrando. A gente pode fazer um acompanhamento com você, com essa pessoa, né? A gente pode fazer até os treinamentos, ela acompanha junto para ir pegando o jeito, sabe? Então, digamos, você não vai colocar 50 licenças num dia, por exemplo. Vai entrar uma, daí faz aquele treinamento, daí coloca outra, e isso acontece gradativamente. Então, eu acredito que é muito difícil de dizer o tempo, sabe, Alexandre? De quanto tempo você levaria, porque depende muito de pessoa para pessoa, né?
Mas você vai ter ali o nosso apoio ali dessas primeiras instalações, né? Você pode até, de repente, começar com um estagiário, que é um investimento menor também, né? Não, obrigado. Eu vou analisar. Tá bom. Uhum. O André tá por aí ainda, não? Tô aqui. Vamos começar então, André? Foi? Sim. Vamos. Não, tem que ver ali os valores e coisa como é que ficou, né, depois. Ah, tá. Uhum. Eu vou, Edson tem tudo, você já pode começar, você já tem o site, né? Sim. Tá, então ótimo. Então converse com os valores do teu que faz o site lá, né? Ah, tá. Uhum. O Casix gastou acho que R$1.500, né, Casa? 3.000. 3.000. Ah. Tá, mas eu vou dar minha opinião. Tá. Se você for correr atrás de qualquer outro software, você pagar 3.000 para implantar, para você vender com a tua marca, já faz desde 92 que eu vendo, e faz desde 2010 que a gente conversa com o Anderson sobre isso, é um presente, gente, entendeu? Você vai ter um negócio lá na tua mão com a tua marca. Pode investir 5.000 se for o caso, é o teu nome que vai estar lá, entendeu? É uma maravilha. Mas você fez com o pessoal que fez pro Anderson ali mesmo, é o mesmo pessoal? É o mesmo pessoal. Foram rápidos, atenciosos, tem qualidade, entendeu? E outra coisa que a gente pode fazer juntos aí, já que a gente é um time, na verdade, todo mundo, né? A gente pode ver, o Edson levanta quem quer e a gente tem um poder de negociação um pouco melhor com eles lá, né? E de repente faz meio parecido o site e coisa e tal, né? Minha ideia é só mudar as cores, mais ou menos, né? Exatamente. Então ele já tem pronto, eles já sabem que o valor vai ser menor. Eu deixei azul porque eu sou gremista. Ah, tá, não, eu também sou, mas eu prefiro botar outra cor já ali. Enfim, né? Cada um daí. Sim. E daí a gente vê aí o Edson faz um levantamento essa semana de quem vai entrar nessa modalidade. A gente eu negocio com eles lá também, queremos preço nisso aí, né? Eu tenho interesse, só quero saber como é que ficam os valores daí, né? Tá bom. Não, para compra e para mim, para pagar para vocês e para fazer o site, né? Tá bom, porque na verdade vocês que vão pagar para mim. Né? Sim, mas qual o custo das licenças? Sim. Uhum. Então isso a gente passa tudo. O GC colocou no site também que tem interesse, Anderson. Tá bom, mais um. Uhum. Eu acho que o Thales está aí também. O Thales também faz site, também dá para falar com ele. Ah, tem mais? Eu tenho a gente tem o Thales está por aí, Thales? Opa, tô aqui sim. Então tá. Você teria disponibilidade de construir esses sites aí também, não? Tem, a gente vê qual que é o desejo de cada um referente a layout, cores, etc. Isso. E dá para fazer alinhado com o desejo deles. Isso, então a gente pode fazer com o Thales também, super opção aí, né? Porque daí ele pode fazer ele já conhece os produtos aí, eu acho que seria uma melhor alternativa. Até. E também olhando, e tem bastante gente que sabe as dores dos clientes e o que falta para que o cliente entenda o que faz todo o serviço, o sistema, isso pode ser colocado nas landing pages também, isso fortalece a marca e fortalece qualquer quebra de objeção que o cliente tem, entendeu? O Thales é muito bom em criativo, copy, ele entende muito bem como levar ali o cliente à venda através da landing page, é muito legal. O Thales também tem a questão de deixar o site também bem rápido, e também a questão do SEO do site também é interessante. Mas e aí, temos a opção vamos conversar, tá, essa semana. Sem problema nenhum. O GC tem site já, GC? Sim, tem. Ok. Uhum. Olha, gente, então acho que seria isso, né? A gente acabou se prolongando bastante. Os BPOs também que têm interesse também, acho que também é uma opção. A gente vai também divulgar os BPOs para as revendas que tiverem interesse também em fazer as parcerias. Enfim, eu acho que a gente está num momento aí de parcerias, que a gente realmente nem todo mundo tem braço para alcançar tudo, então é bom essas reuniões para a gente fortalecer esse contato.
E também eu queria anunciar que nas próximas aí, Mag, eu gostaria que com a Edson fizesse uma reunião sobre técnicas de como vender. Né? Deixa para nós. Como vender, porque hoje a gente investe no Google Ads, a gente tem ali, assim, a gente já passou por caminhos aí que a gente gastou e até acertar esse caminho aí para já passar esse know-how para vocês do que funciona e o que não funciona a venda pela web. Eu acho que seria interessante vocês, na parte comercial, fazer isso, né? Tranquilo. Ok. Esse material... pode falar, Edson. Não, só falando, a gente faz sobre isso, né? Tá bom. Gente, mais alguma pergunta para a gente encerrar? O ovo de Páscoa vem que nem a picanha do Lula pelo correio? Não chegou ainda. Pois é. Tá louco, né? Pedir pelo app, cara. Esse ovo aí tem que pedir pelo app. Obrigado por tudo. Gente, eu vou mandar o material para vocês aí no grupo. Quem não tiver no grupo do WhatsApp, por favor, me peça no particular. O material dessa reunião, só que com mais detalhes, bem explicativo. Então, vocês já vão ficar com esse material na mão para vocês poderem olhar com mais calma, tirar dúvida. E se não esclarecer no material, liga para a gente, para mim, para o Edson, para o Anderson, para quem vocês precisarem. E a gente está sempre à disposição e a gente agradece muito por vocês terem participado numa véspera de feriado aí. Foi muito bom, nossa, tinha bastante gente aí. E a gente acredita que isso vai dar muitos frutos. Como é bom a gente ouvir e conseguir entregar pelo menos uma boa parte aí do que vocês pediram para a gente. Para nós é muito satisfatório. Ok, é isso aí, Magui. Vocês são importantes para nós e podem ter certeza que vocês têm voz aqui junto com a nossa empresa. Muito obrigado, boa noite. Feliz Páscoa. Muito obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Feliz Páscoa para vocês.